Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao nosso canal. Convido a você a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Vamos para um corte do Sport Center, trazendo todas as informações sobre o Flamengo, que enfrentará o Cuiabá no Brasileirão nesta quarta-feira. Então acompanhe conosco até o final para não perder nada sobre o Flamengo e sobre esse jogo importante pelo Brasileirão, que vai ter lesionados e novidade na escalação. Dito isso, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Olá, fã de esportes. Cuiabá e Flamengo joga às 7 horas da noite. Enquanto o Flamengo é o quarto colocado, está no G4 com 59 pontos ganhos, o Cuiabá ocupa a 19ª colocação com apenas 29 pontos ganhos, já não vence há 5 jogos no Campeonato Brasileiro, também não marca gols há 5 jogos. Já o Flamengo não perde há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O técnico Bernardo Franco, da equipe do Cuiabá, tem voltas importantes. Fernando Sobral volta de suspensão pelo 3º cartão amarelo, o volante. O zagueiro Alain Impereur, recuperado de uma pancada no pé, ficou fora 4 jogos, está à disposição e pode ser escalado. O desfalque é o atacante André Luiz, em tratamento de uma hérnia de disco. Outro jogador que está à disposição é o Gustavo Sauer. Ele não jogou contra o Botafogo porque pertence ao clube carioca e por contrato não podia enfrentar então a sua ex-equipe, o Alvinegro do Rio de Janeiro. O técnico Felipe Luiz deverá ter 4 desfalques importantes, jogadores que estão atuando por suas seleções na data FIFA pelas eliminatórias da Copa do Mundo nesta terça-feira à noite. 2 pela seleção brasileira contra o Uruguai em Salvador. O zagueiro Léo Ortiz e o meia Gerson, mais o Plata pela seleção do Equador contra a Colômbia em Barranquilha, além do Varela, lateral direito uruguaio, contra a seleção brasileira. Para este jogo, o atacante Gabigol continua afastado pela direção do Flamengo. É o 2º jogo que ele está afastado, já não jogou contra o Atlético Mineiro no Maracanã e agora continua de fora. A reintegração está acontecendo, ele está treinando normalmente no CT Ninho do Urubu com os companheiros e a sua volta deverá ocorrer na 35ª rodada, terça-feira, dia 26 de novembro, lá no Castelão, em Fortaleza, contra a equipe do Fortaleza. Vamos lá, a gente tem uma informação complementar que é o efeito suspensivo, né, do Bruno Henrique. Ele tinha sido suspenso por 2 jogos pela expulsão contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Está liberado e à disposição. A gente já vai falar sobre o Gabigol, que não está relacionado. Há a expectativa de que possa e deve ser relacionado no fim de semana. Mas começando com um jogo em geral. Temos um Flamengo campeão da Copa do Brasil, que ele tenta salvar o ano com aquele título. Mas fica a questão do Felipe Luiz pro ano que vem. Tem coisa a ser feita já pensando em 2026, o PAC. É assim, acho que em termos de objetivo pro Flamengo é tentar terminar o campeonato o mais alto possível. O Flamengo não será campeão brasileiro, tem aí tentar buscar o Fortaleza, tentar buscar o Palmeiras, não sei se é possível, mas é tentar terminar o ano na posição. Não faz um ano do Flamengo bom, né? O Flamengo ganhou dos títulos importantes que ele disputou, o menos importante deles. Então, assim, tentar terminar na boa onda, né, na vibe boa deste título e terminar a temporada vencendo jogos, subindo um pouquinho dentro do que dá para subir no Campeonato Brasileiro, para tentar trabalhar essa boa impressão deixada na reta final e surfar nessa onda pro ano que vem, é o máximo que o Flamengo pode fazer, né? A gente teve o debate dos presidenciáveis do Flamengo ontem aqui na ESPN, um debate de bom nível apresentado, pelo menos não tivemos nenhum tipo de intercorrências, o que já é um ponto positivo, mas os 3 candidatos falaram em manter o Felipe Luiz. Evidentemente o Rodrigo Lunchica da situação, mas tanto o Maurício de Matos quanto o BAP, os outros 2 candidatos, falaram em manter o Felipe. Então me parece uma voz uníssona dentro do clube que o Felipe será o técnico para a próxima temporada. Então quanto mais o Flamengo conseguir, a comissão, o grupo de jogadores, trabalhar esse embalo para surfar nessa onda de um trabalho que anda muito bem para frente, melhor vai ser para a próxima temporada. Os objetivos de 2024, o que resta para o Flamengo, vão ter pouco impacto para o ano agora em si. Vai ser mais para colher os frutos lá na frente. E aí? No vestiário rubro-negro? Eu concordo plenamente com o Zupac, essa leitura. Você tem muitas motivações para jogar pelo Flamengo, né? Um campeonato brasileiro.
apesar da vaga garantida na Libertadores, né? Você não sonhar mais com o título, mas tem uma mobilização de torcida, né? O peso de camisa, a pressão que se ia jogar no Flamengo e conseguir resultados, enfim. Mas eu acho que a maior delas hoje é esse cenário Felipe Luiz. Eu acho que assim, é a mobilização de vestiário para que o time continue jogando bem, para que o time continue vencendo, para que o Felipe tenha um final de ano mais tranquilo, para que ele traga ainda mais segurança de trabalho para os candidatos, né, que estiveram aqui ontem na ESPN também debatendo, aquele que vencer, para que possa manter esse trabalho do Felipe Luiz também em 2025. A gente sabe da relação dele com a maioria dos jogadores, né, que estiveram juntos com ele também dentro de campo. Então é isso. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer o Cuiabá, mesmo fora de casa, mesmo com os desfalques, mas eu acho que esse fator Felipe Luiz pode ser um grande incentivo para que o time do Flamengo continue produzindo bem. Gabigol, você citou as motivações, o Pac citou o Fortaleza, é um confronto direto no fim de semana contra o Fortaleza que pega a dupla Fla-Flu, né? Então o confronto contra o Fluminense e depois o Flamengo. Gabigol não está relacionado contra o Cuiabá e pode ser relacionado, a expectativa é que possa ser relacionado. Como é que você está vendo essa reta final? Sobre a utilização, sobre essa contagem regressiva, uma eventual despedida? Assim, do ponto de vista esportivo, tanto faz usar o Gabigol ou não. Ele não vai ficar, o Flamengo não tem muitos objetivos esportivos a serem cumpridos, né? Só essa mobilização daqui para o final, melhorar um pouco a classificação, como eu falei. Então, do ponto de vista esportivo, tanto faz se ele vai jogar ou não, né? Ele voltar para os jogos que restam, especialmente não esse, mas do próximo para frente, pelos 3 últimos jogos, o máximo que vai valer é para dar o direito ao torcedor de se despedir dignamente de um jogador que, goste o presidente atual ou não, goste o vice de futebol ou não, goste o treinador ou não, tá na história do clube. E alguns deles gostam, outros não, tá? Não quer dizer que todos não gostam. Mas a gente falou muito isso aqui. É legítimo que o torcedor tenha o direito de se despedir do Gabriel pela porta da frente. Se o Gabriel não está saindo do Flamengo da maneira mais positiva, mais cordial, mais afável que poderia com as pessoas do clube, com pessoas que mandam no clube, em relação ao torcedor, isso poderia ser feito, deveria ser feito pela porta da frente, para o bem do torcedor e para o bem da memória do Flamengo, porque daqui a 40, 50, 70 anos, quando a gente não estiver mais aqui, vai se contar a história de 19, de 22, do Brasileiro de 20, da Copa do Brasil de 22, da Copa do Brasil de 24, e vai se falar muito do Gabriel. E é importante que se fale da maneira que ele saiu do Flamengo, mesmo que a negociação tenha sido frustrada em relação à renovação, rusgas com o dirigente, etc. e tal. Então, acho que a volta tem esse conceito, tem essa motivação, mais do que dentro de campo, porque isso não vai mudar rigorosamente nada. E aí, pode assinar embaixo só o que o Zupac falou? Pode. É só isso, não. É só assinar embaixo exatamente o que o Zupac colocou. Eu acho que esportivamente não tem impacto nenhum. Eu acho que o Flamengo vai conseguir se virar bem nos últimos jogos. Os objetivos são menores, né, com relação principalmente à pontuação do Campeonato Brasileiro. Mas diante da história do Gabigol, né, do relacionamento que ele teve durante a maior parte do tempo com o torcedor, eu acho que é merecido ele sair pela porta da frente, ele ter essa despedida com o torcedor dentro do campo. Independe da movimentação de arquibancada, a gente não sabe o que vai acontecer, né, se o torcedor vai demonstrar todo o carinho que a gente imagina para o Gabigol em campo, ou se vai ter algum tipo de movimentação negativa, mas é um direito do torcedor ter essa movimentação, como também por méritos aí pela história construída no Flamengo, o Gabigol também merece essa despedida, né? E volta a repetir o que a gente falou do Ramon Dias, né? O problema do Gabigol não pode... O problema entre pessoas, entre Gabigol e Landim, Marcos Braz, não pode ter relação com a instituição nesse momento e principalmente com o torcedor. Então eu acho que o torcedor do Flamengo merece essa despedida. Eu acho que o Gabigol, por tudo que produziu, também merece estar em algum jogo dentro do campo para sentir ter esse último relacionamento com o torcedor flamenguista, e a gente torce muito para que isso aconteça. Você, só pra gente seguir, assina aí? Como é que você assinaria embaixo? Só assina embaixo. Ele é canhoto, gente. Nossa, você viu só? E o Zupac também. Ou seja, eles estão batendo, eles vão disputar. A perna não, né? Cabelo de perna. Então, por isso que eu fiz a brincadeira. O pessoal me chamou a atenção. Primeira vez que eu vi gesticulando, é porque me chama sempre a atenção. Sempre quis ser canhoto. Mas vamos... É isso aí, nação. Essas foram as informações do Sport Center. E acrescentando a essas informações, Davi Luiz está fora também do jogo e não vai enfrentar o Cuiabá.
E o Flamengo também decidiu que não vai submeter os jogadores que estão sendo relacionados para as seleções, que são Gerson, Léo Ortiz, Varela, aí sabemos também, né, de Arrascaeta, Gonçalo Plata. Todos esses jogadores, eles não vão jogar contra o Cuiabá. Também lembrando que Carlinhos, Pedro, Vina e Everton Cebolinha são desfalques para esse jogo. O Flamengo enfrenta o Cuiabá às 19h30 nesta quarta-feira, horário de Brasília, e soma no Brasileirão 59 pontos. E aí, quem vai então para o jogo enfrentar o Cuiabá nesta quarta-feira? Os selecionados para enfrentar o Cuiabá são os goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves, cria do Ninho. Os laterais Wesley, seleção brasileira, Daniel Salles, cria do Ninho, Alexandro e Ayrton Lucas. Antes de prosseguir, eu queria saber de você, quem é o seu lateral esquerdo titular? Wesley na lateral direita é indiscutível, mas na esquerda, você vai com Alexandro ou Ayrton Lucas? Vamos então lá para os zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Pereira, da Mata e Cleiton. Da Mata e Cleiton, da base do Flamengo. Meio-campistas: Alan. Chega dói no ouvido rubro-negro ouvir esse nome, mas ele está relacionado. Alan, Everton Araújo, Alcaraz, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, Fabiano, Garcia e Guilherme. Fabiano, Garcia e Guilherme, cria no Ninho. E no ataque, Michael, Lohan, Chola e Bruno Henrique. Lembrando que Bruno Henrique conseguiu o efeito suspensivo para jogar contra o Cuiabá, visto que ele tomou cartão vermelho no jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele teve um lance com o Mateuzinho ali, tomou o vermelho direto. Ele teve o primeiro jogo suspenso automaticamente da final na Copa do Brasil, mas consequentemente ele deveria receber mais outro jogo para ser desfalque, mas o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para que Bruno Henrique fosse em campo para pegar o Cuiabá nesta quarta-feira às 19h30, horário de Brasília. Você, torcedor do Flamengo, diante desse cenário, diante de mais de 13 desfalques, como escalaria o Flamengo? Quem seriam os seus titulares? Deixa aqui sua escalação. Não se esquece de se inscrever no canal, preciso muito do seu apoio. Curtir esse vídeo, ativa as notificações e curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!